Olá, nós estamos dando início a mais uma série de aulas com professores espetaculares a respeito do tema a arbitragem na administração pública. E hoje temos a grata satisfação de ter, junto aqui conosco, o doutor Aloísio de Freitas Miele. Né? Doutor Aloísio, ele é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, e é egresso do curso de Direito da Unesp de Franca. Lá, inclusive, durante o período de graduação, ele foi membro da EJUR. Portanto, vocês podem ver que foi uma pessoa que atuou, não é, com bastante ênfase na EJUR, enfim, nos grupos de pesquisa, enquanto graduando da Unesp. E hoje, o doutor Aloísio é um advogado, sócio, fundador do escritório Miele, Saran e Manini, na Sociedade de Advogados, em Sertãozinho, e ele e o escritório atuam especialmente na área de pesquisa, no direito econômico, direito empresarial, arbitragem, mediação. E, além disso, o Dr. Miele também é professor do curso de Direito da Unip, no campus de Ribeirão Preto. Então, professor Aloísio, doutor Aloísio, ilustre amigo, né? Bem-vindo à nossa aula virtual. Com a palavra. Professor José Carlos, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite. Para mim, não é só uma honra estar com os alunos do terceiro ano da Unesp, com o senhor também. Hoje, eu fui seu aluno, hoje eu tenho, me permito dizer, como seu amigo também. O senhor é um grande mestre para todos nós. Dizer para os alunos do terceiro ano que para mim é uma honra imensa voltar ao Unesp, ainda que não presencialmente, não é, ainda que de forma virtual, mas poder voltar ao Unesp e passar um pouco do nosso conhecimento sobre métodos alternativos, métodos adequados de solução de litígios, principalmente com ênfase aí na administração na arbitragem envolvendo a administração pública. Isso. Então, nós vamos fazer uma série de perguntas para o doutor Aloísio, e ele vai trazer um pouco da sua experiência como pesquisador, como professor e como advogado nesta área da arbitragem, especialmente da administração pública. E eu vou fazer a primeira pergunta. Né? Professor Aloísio, como professor de disciplinas, né, na graduação, voltadas para o ensino de métodos adequados de solução de litígios, né, mais especificamente as questões envolvendo negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Né? Então, dada essa sua experiência nessas áreas, você poderia falar para a gente a respeito da diferença desses métodos, né, de solução de conflitos? Claro, professor, obrigado pela pergunta. É uma questão que realmente o aluno precisa compreender antes de adentrar o universo da arbitragem, especificamente da arbitragem envolvendo a administração pública. No direito brasileiro hoje, nós temos fixados o que nós chamamos de sistema multiportas. O que vem a ser sistema multiportas? São as possibilidades que nós hoje no judiciário brasileiro temos para solucionar um litígio. E esses sistemas multiportas nós podemos enxergar como portas mesmo abertas na nossa frente, dizendo, olha, qual porta você, como advogado, como procurador, como juiz, você escolhe para solucionar esse litígio. Então nós temos a negociação, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, a arbitragem e o judiciário, como algumas dessas opções. E dentre essas opções, nós temos uma diferença entre os métodos adequados de soluções de litígio autocompositivos e aqueles heterocompositivos. Os autocompositivos são basicamente 3: negociação, conciliação e mediação. A diferença entre eles é que a negociação ela ocorre diretamente entre as partes, sem que haja um terceiro envolvido. Então, não há um terceiro auxiliando ou decidindo pelas partes. São as próprias partes que compõem aquele conflito. Então, essa é a negociação. Já na conciliação e na mediação, nós temos um terceiro que auxilia as partes na solução desse litígio. De acordo lá no artigo
165, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil, há uma diferença entre conciliação e mediação. O parágrafo 2º desse artigo vai dizer que a conciliação é preferencialmente utilizada quando nós estamos falando de litígios que não envolvem uma relação anterior entre as partes. E também o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que o conciliador ele pode trazer opções, gerar opções de solução para as partes. É como se ele fosse uma usina de ideias, trazendo ideias para que as partes pudessem solucionar o litígio. Já na mediação, a mediação pressupõe a existência de conflitos em que as partes mantinham uma relação anterior, um vínculo anterior, e essa relação pode se propagar no tempo. Eu costumo dizer em sala de aula, professor, trazer 2 exemplos que distinguem a conciliação da mediação. Por exemplo, um acidente automobilístico, onde as 2 pessoas não se conheciam, não havia uma relação entre elas anterior, elas preferem solucionar esse litígio pela conciliação, não há uma relação anterior, nem haverá uma relação posterior, elas vão lá e o conciliador, utilizando de suas técnicas, ele propõe várias opções para gerar uma composição. Já na mediação é muito comum as questões de direito de família, ou seja, principalmente envolvendo menores, não é? Alimentos. Então há uma relação anterior e haverá uma relação posterior, porque num divórcio envolvendo menor, a relação pais e filhos ela continua. Então essa é a diferença entre conciliação e mediação. Mas na prática, essa diferenciação ela é muito sutil e eu ouço dizer que até meio que inexistente, porque os métodos utilizados pelo mediador são os mesmos métodos utilizados pelo conciliador, e o mediador também acaba gerando opções, porque o mediador ele vai buscar verificar qual é o real interesse das partes naquele conflito. Então as partes às vezes ficam posicionadas, eu quero assim. O mediador, por meio das técnicas, ele vai buscar visualizar quais são os reais interesses naquele conflito, fazendo com que as próprias partes restabeleçam aquele vínculo anterior e possam elas decidir o litígio. Esse é o nosso sistema autocompositivo, né? Negociação, conciliação e mediação. Nós temos o heterocompositivo, e o heterocompositivo é onde entra a arbitragem. Por que heterocompositivo? Porque um terceiro ele é escolhido pelas partes, ou no caso do judiciário, impõe-se, dependendo da competência e da localidade, um juiz para solucionar esse litígio, mas o terceiro, diferente da autocomposição, onde as partes entram, onde elas fazem o próprio acordo, a própria composição, aqui o terceiro efetivamente decide o litígio. É o terceiro decidindo pelas partes um eventual conflito. E aí nós temos a arbitragem e o judiciário. E a arbitragem ela é uma técnica para a solução de controvérsia através da intervenção de um ou mais árbitros, normalmente um árbitro ou 3 árbitros, que recebem seus poderes de uma convenção privada e decidem com base nessa convenção. Sendo essa decisão, e aí é algo muito importante que eu trago, tem eficácia de sentença judicial, ou seja, tem a mesma eficácia de uma sentença, a sentença arbitral, ela tem a mesma eficácia de uma sentença de um juiz togado, ou seja, ela tem força vinculante, ela vincula as partes e o seu terceiro, e sem a possibilidade de interposição de recurso. Então essas são as diferenças, professor José Carlos. Olha, Luiz, tem uma outra questão bastante interessante, que normalmente nas conversas, debates, em congressos especialmente, não é? Ficam se discutindo vantagens e desvantagens entre a arbitragem e o judiciário, né? Qual é a sua opinião sobre esse dilema, digamos assim? Professor, a questão das vantagens da arbitragem, ela é até
bem posicionada pela doutrina, mas a gente precisa, como eu digo, de uma correção de rota quando as pessoas pensam em vantagens de arbitragem. Porque nós podemos falar da especialização dos juízes na área objeto do litígio. Normalmente, os árbitros, na verdade, os árbitros são ultra especialistas naquela área. Então, traz uma segurança de uma decisão mais correta, mais de uma forma de coadunar com as leis. Há uma ausência de formalidade procedimental, o que facilita a celeridade da arbitragem, traz maior celeridade. Afinal, a arbitragem, pela Lei 9.307 de 96, ela tem um prazo de 6 meses máximo, podendo ser prorrogado pelas partes, se as partes assim compreenderem. E também, uma outra vantagem, professor, é a irrecorribilidade da sentença arbitral. A gente tem que lembrar que a sentença arbitral ela não mais precisa ser homologada pelo juízo togado e ela é irrecorrível. E na arbitragem cabe apenas embargo, da sentença arbitral cabe apenas embargos de declaração para sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades. Mas vejam só, não há recurso, ela é recorrível, então isso é uma vantagem também. E uma outra vantagem é escolher qual a lei vai ser aplicada ao caso concreto. Quando nós temos um caso que ele envolve alguma empresa estrangeira, por exemplo, pode-se delimitar qual vai ser a legislação aplicada. Uma outra questão, o sigilo. E o sigilo é uma vantagem no seguinte sentido. Principalmente as empresas, inclusive as empresas de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, e empresas também privadas, entre aspas, elas não têm o interesse de que todos fiquem sabendo dos litígios sobre elas, até porque pode não soar muito bem para o mercado, eventual tipo de conflito, eventual tipo de litígio. Então, uma outra vantagem é o sigilo. A celeridade, que eu já mencionei. Só que a correção de rota que eu quero que os alunos prestem atenção é a seguinte: eu sou muito questionado, professor, no seguinte sentido: a arbitragem é boa, tem a grande vantagem porque reduz o número de processos no judiciário. Essa é uma consequência que eu gosto de compreender como pesquisador da área como lateral, muito importante, mas como lateral. Porque se nós pensarmos a arbitragem apenas como um método adequado para também combater essa ausência de celeridade do nosso judiciário, por assim dizer, nós começamos a buscar a arbitragem apenas por isso. E a arbitragem é muito mais do que isso. A arbitragem, inclusive, pode ser compreendida como uma política pública, como instrumento de política pública, que funcionaliza o alcance dos objetivos daquela lei aplicável naquele caso concreto. Perfeito. E, Aloysio, acredito que os nossos alunos, nessa altura do campeonato, já estão curiosos, né, para saber quem é que pode ser árbitro, né? E quais são os requisitos para ser um árbitro? Eu acho que essa é uma curiosidade que normalmente aparece, né? Quem poderia ser um árbitro e quais são os requisitos, né, para essa atividade? Pois é, professor. Normalmente, os alunos e as pessoas que não são muito afetas à arbitragem, elas pensam: olha, eu preciso fazer um curso, o que eu preciso fazer? É só advogado? Qual é o curso? Eu preciso ser formado? Eu preciso ter uma formação? Não. O artigo 13 da 9.307 de 96, a lei de arbitragem, ele vai trazer que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então, esses são os únicos 2 requisitos: capacidade e confiança. Capacidade, não vou adentrar muito, mas está lá nos artigos 1º a 5º do Código Civil. E a questão da confiança das partes no árbitro, que, para mim, é a questão fundamental para que os alunos entendam quem pode ser árbitro. Eles podem ser árbitro, têm capacidade, qualquer pessoa maior de idade, no domínio de suas faculdades mentais, e eles têm que ser escolhidos pelas partes. Então, o árbitro ele é escolhido, via de regra, pelas partes. Todavia,
essa confiança, ela extrapola em algumas questões. Na verdade, a legislação para as partes, quando diz isso, quando a parte escolhe o árbitro, a parte está pensando na qualidade técnica, na moral, na ética e na imparcialidade do árbitro. Está escolhendo aquele árbitro pela competência que ele tem naquele tipo de litígio e o conhecimento que ele tem naquela matéria do direito. Então, vejam vocês, é muito mais importante vocês serem especialistas em uma determinada matéria para poderem ser árbitros diante de litígios que digam respeito àquela matéria em que você é especialista. Por isso que é muito comum, é muito recorrente, inclusive na maioria das câmaras arbitrais, você ter professores com mestrado e até doutorado sendo árbitros, porque são pessoas que possuem qualificação extrema para solucionar aquele litígio. E mais do que isso, não é? É um conhecedor da arbitragem também. Isso. Olha, na entrevista anterior com o professor Olavo Ferreira, ele apontou as diferenças entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? E também falou um pouco sobre a cláusula compromissória cheia. Eu queria ouvir de você, na sua opinião, tecnicamente, evidentemente, né? Qual a diferença entre a cláusula compromissória cheia e a cláusula compromissória vazia, não é? E quais as consequências de uma cláusula compromissória vazia, não é? Uma excelente pergunta também, professor. Eu acabei assistindo o vídeo com o professor Olavo, deixo aqui um abraço, não sei se ele vai ver o vídeo. Um excelente doutrinador, conhecedor da matéria. Como o professor Olavo explicou, eu bem pude ver no vídeo, nós temos a Convenção de Arbitragem, que subdivide em duas espécies, que é o compromisso arbitral e a cláusula compromissória. O compromisso arbitral, ele é celebrado entre as partes quando o litígio já existe. E a cláusula compromissória, ela é celebrada em um contrato, ou seja, anterior à existência de qualquer litígio. Quando normalmente nós colocamos aquelas cláusulas, caso ocorra o litígio decorrente desse contrato, será solucionado pela via da arbitragem. Essa é uma cláusula compromissória que aparece muitas vezes também nos contratos administrativos, inclusive licitações. E a cláusula cheia, isso é importante, que sempre utilizemos da cláusula cheia. Porque a cláusula cheia, ela vai indicar qual será o árbitro, ou quais serão os árbitros, se for ad hoc, se for institucional, qual será a Câmara escolhida pelas partes. Mais do que isso, qual que é a matéria objeto do litígio, qual que é a lei aplicável, qual que é o procedimento a ser seguido. Hoje nós temos um negócio jurídico processual, em que pese a não aplicação direta do Código de Processo Civil na arbitragem, as partes até podem estabelecer o procedimento a ser seguido. Podem falar sobre o sigilo, confidencialidade, tem que determinar a sede, o local, onde será realizada a arbitragem, prazo para sentença arbitral, elas podem também estabelecer, responsabilidade pelos pagamentos das despesas, isso é importantíssimo. Então, isso é uma cláusula cheia, uma cláusula que não deixa dúvidas sobre quem serão os árbitros, aonde essa arbitragem vai acontecer, e qual será esse procedimento e quais os litígios podem ser levados para essa arbitragem. Já uma cláusula vazia, ela não indica as regras e não estabelece a instituição arbitral, ou mesmo como se dará as escolhas desses árbitros e qual a consequência ruim da cláusula vazia. Nós vamos ter que solucionar essa questão no judiciário, porque veja só, professor, se a parte, nós temos lá uma cláusula compromissória, ela é vazia, e não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir essa arbitragem, a forma de escolher os árbitros, quem serão os árbitros, quem vai decidir isso será o judiciário. Então, nós vamos ter que propor, a parte interessada vai propor uma ação para outra parte ser convidada, para ali o juiz
ele decidir como é que vai se dar essa arbitragem. Então, veja só, a gente perde uma das grandes vantagens, que é a celeridade. Muito bem. Olha, eu quero falar agora para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos alunos da Unesp, que nós encerraremos esse primeiro módulo, não é? Porque ele já está com 20 minutos, e voltaremos no próximo módulo, no módulo 2, com o restante das questões envolvendo a arbitragem e a arbitragem na administração pública, com o querido amigo Dr. Aloysio Miele. Voltamos em breve. Obrigado.